esclarecer, eu só tomei conhecimento do trabalho agora, então os comentários vão ser fruto do que eu vi, talvez alguns indevidos, por não ter uma conhecimento da metodologia, etc. Bom, assim, um comentário geral ainda, é uma satisfação, digamos, por ver associados aqui em defesa das questões do rural e da agricultura. O que eu quero dizer com isso? Né? Há pouco tempo, eu passei por um debate na Faculdade de Economia da URGS e queria instituir a cadeira de Economia Rural, que dizia que se eu bastava aprender microeconomia e se aplicava no mundo rural, era tudo igual. Né? Se não fosse o movimento dos alunos e eu, que foi entendido como corporativista, que eu estava defendendo a minha cadeira, a cadeira tinha sido extinta. Por sorte, né? Naquele ano, foi 2008, deu aquela seca grande e as consequências, né, sobre o resto da economia gaúcha toda, o resto não menor aqui, não sobre o restante da economia gaúcha, né? E de alguma forma eu tive que fazer o mesmo tipo de argumentação que agora o Paiva principalmente apresentou, também o Rodrigo, né? Em defesa de uma necessidade de se estudar a economia rural, né? Que era tipo assim, inclusive pelos alunos, por boa parte dos professores, como uma coisa menor, ultrapassada, antiga. Finanças é legal, indústria é legal, né? Então, ele agora está vendo quando há uma seca no Rio Grande do Sul, isso que acontece, né? Então tem que estar indo no jornal explicar, etc. Então, é uma grande satisfação que eu vejo isso. Bom, eu fiz mais de 30 observações aqui, que eu não vou conseguir passar por todas, pelo horário. Mas primeiro uma questão mais geral sobre o trabalho, que causa um impacto não muito favorável quando eu vejo esse tipo de argumento. E por quê? Eu tive em debates parecidos com esse nos anos 70, 80, assim, e que é a representatividade do Rio Grande do Sul em relação a outros estados. Nós perdemos, nós diminuímos, nós não sei o que, roubaram o nosso banco, quebraram o nosso jornal, e, né? Eu não estou dizendo que é o argumento de vocês é esse, mas principalmente na área da agricultura, eu não tinha todo o centro-oeste no Brasil, né? E crescentemente a área agrícola se expandindo lá para cima. Então é natural que a gente vai perder importância, não tem como. Né? Isso não é necessariamente ruim, não significa nada pior nesse sentido. Né? Então, quando começa com esse tipo de argumento, isso me causa uma certa restrição. E aí, vou pular um pouco dos argumentos, avançando um pouquinho, e é inevitável, não tem condições de competitividade entre essas lavouras, ou o que a gente faz aqui, que é possível de ser produzido no Centro-Oeste. Né? Uma pequena lavoura de soja no Centro-Oeste tem 2.000, 3.000 hectares. Isso dá ganhos de escala, não tem como se fazer comparação com o Rio Grande do Sul, com milho, com cana, com qualquer coisa, com gado de corte, etc. Né? O que impõe, então, avançando, a necessidade de a gente pensar um outro tipo de agricultura. Eu também gostei da consideração sobre cadeias, né? Então, tipo, a necessidade de se pensar em cadeias também, apesar de ser uma coisa antiga, ainda há uma enorme resistência, e agora, nesse momento, a gente está fazendo um estudo sobre cadeias por uma demanda conjunta FIERGS-MBA, né? E o que a gente observa é uma tremenda descoordenação das cadeias. Né? O produtor não fala com a indústria, que não fala com o atacadista, que se dá mal no supermercado, e todo mundo reclama do outro, né? E reclama que a cadeia não funciona, mas vamos sentar para conversar. Não, eu não sento para conversar com aquele cara, porque, né? Então, quando conversa um por um deles individualmente, você começa a perceber esses atritos. Bom, como é que organiza uma agricultura desse jeito? Né? A FIERGS, a preocupação dela era como é que ela garante uma estrutura de abastecimento pecuário, etc, etc. A preocupação do MDA é como é que ela organiza os agricultores para poderem ofertar e demandar coisas dessas indústrias. Tu não fala uma coisa. Né? Então, a necessidade de se pensar sistemicamente a forma de cadeia. Sobre uma questão que eu já falei comigo com o pai, a questão entre o PVP e o valor agregado, eleita renda e valor agregado. Né? Crescentemente, nesse período que foi estudado aqui,
As transferências governamentais, previdência, aposentadoria, aumentaram barbaramente. Né? Vou pegar um exemplo extremo. Se eu pegar uma cidade do interior, que é o Rio, transferências governamentais são 95% da renda agrícola. Né? Não tem nada a ver com a produção agrícola. Então, aqui no Rio Grande do Sul, se eu pegar as regiões mais pobres, é onde eu vou encontrar essa maior dissociação entre valor da produção e valor, em termos relativos, né, e valor da renda agrícola, porque as rendas não agrícolas, principalmente previdência, aposentadoria rural, hoje em dia são uma parte importante da renda dessas pessoas. Né. E aí eu antecipo um pouco também em relação às conclusões, mas o Rodrigo falou, são os fatores não econômicos que estão associados a isso. O Rodrigo falou da velhice, né? Mas a nossa educação não estimula o jovem a ficar no campo. Né? Uma frase que esse dia me foi dita por um agricultor, eu disse, olha, legal, eu não tinha antes crédito, agora eu tenho crédito e agrônomo. Só que eu fiquei velho, agora eu quero médico e ambulância. Né? E o meu neto precisa de escola. Então, qual é uma dificuldade disso quando eu começo a colocar essas questões para o MDA, por exemplo, como política pública? A gente não sabe fazer política pública para isso. Né? O desbalanço entre de gêneros, regiões que tem muitos homens, não tem menina, não tem mulheres, os caras não têm namorada, o cara está infeliz, vai e quer ir embora porque não tem namorada, então não tem bolsa namorada que faça o sujeito ficar. Né? Então a gente tem coisas novas e a gente, uma política pública, não sabe tratar. Antes era falta de eletricidade, falta de ponte, o celular agora está chegando, né? Mas então tem várias questões dessas que estão surgindo que a gente não sabe como tratar. Falta de lazer, né? Toda essa nossa educação que pega o jovem no campo, traz facilidade para estudar, onde o cara tem contato com várias formas de lazer, aí leva para o cara um lugar isolado no campo e quer que ele seja feliz. Né? Então, como é que faz isso? Então isso está também fazendo estimulando muitos jovens a não ficarem, os velhos que vivem da aposentadoria também não produzem residualmente, e aí, como também não tem mão de obra, produzem as coisas que dão menos uso de mão de obra, e aí também as que são mais facilmente mecanizáveis, por exemplo, soja, em que eu posso, no limite, alugar o trabalho do trator do meu vizinho, né? Também impactam no perfil da produção. Né? Para dar outro exemplo, o MDA encomendou uma pesquisa um tempo atrás sobre viabilidade, possibilidades da cadeia de suínos, né? Que era tido como uma coisa típica de pequenos, etc. Aí nós fomos fazer pesquisa no interior de Santa Catarina, no interior do Paraná, e os jovens não querem trabalhar com suínos. Né? E qual é a razão? É que o cheiro do porco impregna na pele e o cara tem um arranjo namorada. Né? Filho do suinocultor tem dificuldade de relacionamento com, né? Com as meninas, a sua maior parte são homens. Então, vou criar uma bolsa perfume também não dá, entendeu? Quer dizer, a gente não está conseguindo tratar com coisas que no estrito campo da economia a gente tratava no passado. Né? Bom, sobre a questão, vocês não entraram muito ainda, mas sobre a questão da participação do leite, né, que o pai tão entusiasmadamente falou, eu acho que está acontecendo uma coisa no Rio Grande do Sul agora, que é uma tragédia anunciada. Né? A concentração do setor industrial fomentada pelo BNDES como financiador ou como sócio está sendo criminosa em relação às cooperativas. Né? Isso está criando um processo seletivo de agricultores, desfavorecendo os pequenos, as grandes empresas estão pegando os maiores, os mais produtivos e mais rentáveis agricultores, fica para as cooperativas dos pequenos, caem os resultados econômicos, né? Concentram o número de cooperativas, concentram o número de agricultores, e isso está se anunciando como um problema rapidamente à frente. Né? A questão da soja, que eu já falei, quer dizer, eu entendo os argumentos econômicos que foram apresentados, né, pela não conveniência da soja, mas a soja está a R$ 67, R$ 68 o saco. Né? Tem gente drenando açude para plantar soja dentro, derrubando os últimos matos que tem. Tem gente vendendo terra no Planalto por R$ 80 mil o hectare. Como é que eu paro isso? Com que argumento eu paro isso? Né? Então, inclusive áreas de arroz. Né? Desculpe se as minhas observações são um pouco
casadas, mas eu fui lembrando aqui. Ainda sobre a questão que o Paiva falou, sobre o que é a diferença entre a renda rural e a renda agrícola. Se não me engano, 50% dos municípios do Rio Grande do Sul tem menos de 2 mil habitantes, né? Os 5 mil habitantes, não lembro exatamente qual é o corte agora. 2 mil habitantes é urbano? Né? O que esse conceito significa exatamente? E aí vale a mesma observação para a China, né, que eu fizesse ali. O que é o conceito de urbano e de rural na China? Né? Não faz sentido isso. Né? Uma outra observação. Eu, há poucos dias fiz uma apresentação sobre o Brasil sem miséria e as políticas do governo Lula. Se a gente pegar um mapa do Brasil sem miséria, das áreas de concentração de miséria do Rio Grande do Sul, coincide exatamente nessas áreas de vocês aqui, de baixa renda, de pobreza, de exclusão, de concentração de áreas de isoladora permanente, etc, etc. E a região da pecuária do sul do estado. Então, está associado também à miséria. Sobre a questão das soluções locais, né, o Rodrigo também enfatizou. Legal, acho legal. Agora, quando eu vou para discutir isso com o MDA, eu digo, tá bom, vamos produzir mamão orgânico, dá para vender na Holanda. Legal, dá para 30 agricultores. Né? Vamos vender morango cor-de-rosa, bom, dá para mais 50. E os outros 5 milhões para esse tipo. Né? O meu consultor, eu fiz essa argumentação há pouco tempo com um colega chinês, ele disse, vocês são felizes, vocês têm 5 milhões de agricultores, nós temos 650 milhões. O problema de vocês está resolvendo no fim de semana, né? Bom. Mas voltando então, o que é essa solução local? Eu não conheço exatamente Horizontina, mas eu aposto com grande chance de ganhar, que o tomate consumido em Horizontina passa pela Ceasa de Porto Alegre e vem do interior de Goiás. Né? E a gente tentou fazer já programas de estímulo à produção local, e aí o lobby do supermercado, do atacadista da batata, da cebola e da Ceasa, que não fornece as outras coisas, se o cara não comprar tudo da Ceasa, né? Acabam inviabilizando esses mercados locais. Esse estímulo que o MDA cria através do programa de aquisição de alimentos, pequenos escolares, essas coisas, né? Ele tem uma capacidade de realizar essas localidades, mas ainda assim é muito limitado. Né? De novo, quem é que participa desses programas? São 5, 8, 10, 20 agricultores no município. Né? Tem um efeito irradiador muito pequeno. A questão da vocação para a agricultura, que o Rodrigo também falou, né? Quer dizer, como é que eu faço os agricultores ficarem lá e se de fato eles não estão interessados nisso. Né? E a questão do esvaziamento do rural nos Estados Unidos. Né? Só que a noção de rural lá e o jeito que é feita a agricultura lá é outra. E a época em que as pessoas foram expulsas do mundo rural dos Estados Unidos, havia uma absorção do mundo urbano. Né? Qual é o problema hoje? É que um jovem com baixa escolaridade que sai do interior de Horizontina vai arranjar emprego aonde? Na periferia de Porto Alegre, ou sei lá o quê. Né? Então, sobre a necessidade de alimentos, eu acho que isso é uma das folgas, talvez, das sortes que o Brasil tem. A projeção da FAO, do citaste ali, né, é que até 2035 nós vamos ter que aumentar em 50% a produção mundial de grãos. Né? Eu acho que é só isso que vai conseguir garantir espaços de baixa competitividade, tipo lavoura pequena da região colonial do Rio Grande do Sul. Né? Enquanto a soja tiver $65 o saco, com até 5 hectares de soja no Horizontina e que é. E isso não tem perspectiva de cair a curto prazo essa demanda. Né? Sobre o Brasil no mundo, quer dizer, de novo, eu há pouco tempo participei de uma reunião na FAO em Roma, e se a gente faz esse mapa mundial que eu fizeste, onde é que tem chance de expansão agrícola? Onde é que tem terra livre? África e Brasil, grosso modo. Qual é o problema da África? Não tem água. Portanto, onde é que tem terra agricultável? Brasil. Né? Que os chineses, em vez de comprar grãos, estão comprando terra. Compraram já 1/3 de Madagascar,
ganharam lá 10% de Moçambique e Angola, estão comprando terras em outros países, compraram terra no interior da Bahia, 800 mil hectares subsidiados pelo Jacques Wagner, né, com isenção de imposto, que o Lula depois tentou segurar. Mas, então, cada vez menos eles vão comprar menos produtos e tentar produzir e agregar a si o valor possível disso. Né? Então, eu acho que a China é uma ameaça enorme. Né? E uma coisa que eu não sabia também, agora descobri há pouco tempo, se falava de baixo salário chinês, né? No caso da agricultura, que eu vi em alguns países africanos, não é nem mão de obra barata, é mão de obra prisioneira. O cara escolhe se quer ficar na cadeia na China ou se quer trabalhar na lavoura de uma empresa chinesa na África. Né? Então é custo zero, é custo da comida. Né? Então não é nem baixo salário mais, isso é menos do que o dólar por dia. Né? Como é que fala em competitividade com esses caras? Né? Então a China eu acho que é um outro mundo à parte. Bom, de qualquer forma, desculpem as pressa em falar alguns assuntos, mas eu queria enfatizar, eu gostei muito das duas apresentações e enfatizar essa habilidade que o Paiva tem e sempre teve nos trabalhos dele, de transitar da economia política para a área quantitativa, né, usar números e métodos, etc., que geralmente não são duas populações que conversam muito, inclusive preconceituosamente uma com a outra, às vezes, né? O pessoal que usa método não gosta e vice-versa. E o Paiva sempre faz isso com grande habilidade e oferece sempre trabalhos muito provocadores, instigantes. Eu gostei desse também. Muito obrigado. Aliás, eu estava no programa com um coordenador, na verdade, não um debatedor. Bom, desculpe. Então, não sei se... não sei se vocês aqui... A convite é de uma pessoa que é especialista na área, mas a gente vai ter tempo aí, nós temos 2 dias para estar conversando também, se não tiver acontecendo agora, as perguntas vão reaparecer. Eu acho importantíssimo estar aí discutindo, dialogando contigo. Fazer um comentário então, tá? Enquanto o Vinícius falou o mais brevemente possível. Primeiro, tu te pergunto contigo, Melissa, eu acho essa choradeira de que estão perdendo isso, estão perdendo aquilo, é uma maior frescura. Eu acho que existe uma trajetória de desenvolvimento, tanto agrícola quanto industrial, e bom, a ocupação primeiro dos territórios se dá por ser movente, entende? Tu não tem estrada, tem que botar boi. O boi vai andando até o matador em Pelotas. Bom, agora tem estrada, tu tem ferrovia. E esse tipo de recurso é muito mais viável para tu estar na tua fronteira agrícola, que ainda não tem todos esses recursos, e que a terra é muito mais barata. Então é normal, justamente, que haja essa reconversão. O que eu estou chamando a atenção, que me preocupa muito, é que a reconversão ela é necessária, mas ela não é passível de ser feita por indivíduos no campo. Justamente porque, de fato, os agentes são atomistas, tá? Eu preocupado um pouco com o tempo que eu tinha aqui para estar expondo, eu não explorei no início, evidentemente, as determinações desse seminário mesmo, tá? Mas só vou comentar uma coisinha com vocês, assim. Espero que amanhã a gente tenha esse relato ao vivo em todos com o Irineu, da presidente da cooperativa LAR. Eu fui fazer um trabalho de pesquisa no Paraná e a primeira cooperativa que eu entrei para pesquisar como é que eles estavam trabalhando foi a LAR de Medianeira. Cheguei para ver como é que vocês estão operando com a questão do território. Há 10 anos, em 1990, nós estávamos preocupados, os agricultores estavam quebrando, chamamos o Sicredi, nos recomendou uma consultoria holandesa que veio aqui e disse, pô, mas com esse módulo rural vocês não podem produzir soja, você tem inclusive frango, leite e suíno. Eu olhei assim, é o que eu penso, mas em geral me chamam de louco quando eu digo isso. E nós levamos a sério, e resolvemos começar a fazer. Bom, eu fui de Medianeira a Palotina, em todo o oeste paranaense. Na última cooperativa que eu parei, o cara falou assim, em 92 a cooperativa estava quebrada. E aí a gente resolveu fazer assim, reunir a diretoria e o presidente eleito disse assim, ó, vamos estudar todo o sistema cooperativo que faliu, a começar pelo centro dele, o Rio Grande do Sul, e vamos fazer tudo ao contrário. Eles apostaram na industrialização sojícola, nós vamos apostar naquilo que é compatível com o pequeno produtor. É preciso ter alguém que tenha a coragem de induzir a transformação. Passou a nossa época. O que faz a Medianeira e a Palotina? Começaram a ter, o que aliás é problemático, a ter associados no Paraguai e no Mato Grosso, para que eles produzam
Mas assim, porque eles estão vendo que já não é mais viável. Essa superação para mim é natural e é exatamente isso que eu estou querendo. Vamos parar de chorar que fomos nós que inventamos a soja, fomos nós que inventamos a SLC, fomos nós que mecanizamos a agricultura, fomos nós que inventamos o Angus. Não fomos nós, não tem problema, para o Rio Grande do Sul foi nós que trouxemos, mas já passou a nossa época disso. E quem é que faz a indução da transformação? O agente individual não pode e o Estado não age, até que não existe o Estado. Aquilo que eu tratei no texto que eu mandei para vocês, que se referiu aqui. Quem é o Estado? O Estado estadual é o federal, é a Embrapa, é a Imater, é o IBDA, é a agricultura, é o mapa, é o quê? Não sabe mais com quem é que vai falar, quem é que planeja o território. Estou concordando contigo, não estou aqui para chorar o passado. Pelo contrário, tentando projetar o que a gente pode fazer com essa realidade, né? Deixa eu ver aqui, tem várias questões que você colocou. Bom, sobre a questão da renda rural, hoje em dia não sei se realmente de produção agrícola, eu concordo, e nós devemos diferenciar isso na pesquisa ainda. Pegamos no censo a renda total, mas a renda total, todo mundo, infelizmente o brasileiro é um peixe extremamente esperto, né? E essa esperteza, assim, claro, tem uma certa diferença em termos de grau de acessibilidade, né, à informação, mas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, todo mundo que pode já pegou a sua aposentadoria rural. Não sobrou ninguém patenteando que não pegou. As prefeituras às vezes estimulam. Então, onde é que aumentou mais a renda rural do aposentado? Onde ficou mais gente no campo. E onde é que ficou mais gente no campo? Aonde está se produzindo coisa que exige gente em trabalho. A soja expulsou as pessoas e a renda rural não aumentou. Então, nem que seja por isso, para que a cidade viva da aposentadoria, tem que manter o velhinho lá. E para manter o velhinho, tem que manter o jovem para ajudar. E para manter o jovem, claro. Só sobre isso, uma curiosidade. O que se observou é que o crédito rural tradicional diminuiu no valor absoluto. E uma das fontes de financiamento da agricultura, das novas fontes, é a aposentadoria do velhinho. Né? Porque a produção cresceu e o crédito diminuiu. Uma das novas fontes de financiamento é a aposentadoria do velhinho. Negócio maluco. Para mim, então, continuando, isso não é indissociável do fato de que soja e leite tenham dado resultados tão distintos na alavancagem da renda rural e da renda urbana. Só leite, frango e suíno exige mais gente fica lá, mais aposentadoria, mais mobiliza a cidade, mais multiplica a renda da cidade. É isso mesmo. Então, assim, o agricultor tem toda a razão. É lógico individualmente ir para a soja. Para a comunidade, é lógico, não, para a comunidade é ruim, porque a soja implica mecanização e expulso. O cara vai para a cidade e a soja não é industrializada e processada como o franguinho, que tem que ser na mão. Então o cara segue e vai embora, o sujeito vai embora, a cidade mingua. Então, o agricultor, tu quer plantar soja e ganhar 77 pila, sabe? Ou trabalhar de domingo a domingo, sem a ajuda do netinho que já fugiu, plantando leite. Não, eu quero plantar soja, eu planto durante 3 meses, outros 6 eu passeio. Com a China bombando é lógico, mas não é lógico para a sociedade. Não é lógico para a comunidade, não é lógico para a cidade, não é lógico para o território como um todo, não é lógico em termos de integração na montante, a jusante, não é lógico como multiplicador, e isso está nos levando a realmente ser um Estado que perde tudo e não precisaria perder. Quanto ao fato de que o pessoal não quer ficar no campo, eu estou de acordo, mas porque se ganha no campo hoje, não se pode verificar. Eu vim aqui pegar na fotografia, eu passei quando eu cantei pelo leite, eu resolvi para Nova Zelândia. E me coloquei numa fazenda lá, num lugar rural, onde o filho e o pai eram os únicos trabalhadores. O filho tinha para a terra dele, e nós trabalhávamos com o pai ainda, estava querendo ampliar o volume da terra. Eu queria mostrar as fotos aqui, eu vou mostrar de tarde. E ninguém ia querer sair de lá. 4 carros na garagem, mesa de bilhar, sala de estar, sala de televisão, sala disso, sala daquilo, sala de porfré, tem de tudo. Eu me sentia o próprio pobretão lá dentro. O próprio pobretão. Quer dizer, aí você o cara tem cheiro de porco, não vai conseguir namorar. Se o cheiro de porco vier cheio de dólar junto, olha, tem cada gente que gosta de cada cheiro, tu não imagina. Mas do jeito que o povo está ganhando, não tem como querer ficar no campo. Essa é a realidade. E inclusive por causa disso, porque o teu ganho é limitado. Tu acha que está ganhando porque a China está bombando de comprar soja, o preço sobe. Mas na verdade é que a oferta aumenta também no cerrado. E acaba que a médio e no longo prazo não tem como concorrer. Então tu vai acabar perdendo. Logo de novo é o Estado que tem que entrar. Certo? Bom, era isso. E quanto à questão do pequeno é urbano ou não é urbano?
sinceramente, se não tivéssemos em público, aqui me levantava agora para te dar um beijo. Mas sabe como é que eu sou um cara constrangido, tá? Ele pegou aqui num problema que eu bato toda hora, que se chama MAUP, Modifiable Area Unit Problem. Da maneira como tu agrega as áreas, tu chega à conclusão que tu bem entender. Mas aí não vale, tá indo contra mim, nós somos aliados, entendeu? Quando eu digo que a gente não pode fazer isso, as pessoas dizem que eu estou errado. Agora você pega e pega do pé. Ele está certo. A depender de como você agrega, se você separa em cidadezinha muito pequenininha, você vai acabar confundindo o que é o rural e o urbano. E como eu tive que tirar as AMCs, claro. Quando eu tirei as AMCs para poder incorporar, eu ia dizer isso em algum momento, mas eu esperava dizer isso só no final, tá? Quando eu tirei as áreas mínimas comparáveis para poder incorporar o coeficiente de variação e colocar a distribuição da renda, eu só fiquei com caqueca. Logo, as caquecas, você acaba tendo resultados maiores de impacto do rural, não tenha dúvida. Mas quando eu tiro, eu devolvo as AMCs e tirei a concentração de renda, que nós vamos calcular depois, né, os coeficientes de variações, mesmo assim, a taxa de variação da renda rural é mais importante que o VAB total para explicar a renda urbana. Então isso aí, não podemos negar. Aí não tem brincadeira. Aí você está trabalhando com a área total, inclusive com áreas urbanas. Eu nem excluí. Nós pedimos de prova. Retira todo mundo que tiver 95% de grau de urbanização e 90% de grau de urbanização. Para gente tirar a cidade que tem uma outra dinâmica. Não mudou praticamente nada. E isso foi o que mais me espantou. Okay? Os resultados ficaram muito além do que eu mesmo imaginava que ficariam. E isso eu acho que tem que ser anunciado, dialogado, porque eu acho que as pessoas não estão vendo isso. Sempre naquela linha. É 5%, é 10%, os 90% é que importam. Não consegue pensar que o que está importando é a base de exportação. Bom, em relação ao comentário sobre as soluções locais, né, dado no último slide, eu também concordo que se tratam de nichos de mercado e, portanto, as soluções locais não são soluções para o Estado por completo. Mas existem sim nichos de mercado compatíveis muito mais com a forma de produção que é adotada aqui no Rio Grande do Sul, né, casadas com o tipo de demanda que cada vez mais existe. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido de consumidor europeu que deseja consumir carne com certificado de que os insumos, nem mesmo o boi, foi produzido no bioma amazônico. Pronto. A Marfrig recentemente criou esse certificado muito facilmente, certificado pela SGS, simplesmente com atividades das suas plantas aqui da região sul. Esse é um exemplo. Tem exemplo aqui também da própria soja certificada, que cresce esse tipo de demanda, pressão pela exportação de soja, que é significativa do Rio Grande do Sul para a União Europeia, de soja certificada com aspectos ambientais de produção, e a soja que é produzida aqui no Rio Grande do Sul é que reúne as características mais próprias para ganhar competitividade lá fora. Mas eu concordo que se trata de nicho de mercado e não de uma solução global. Vou pegar seu exemplo, no sentido do que o professor Rafael vai dizer, a necessidade de coordenação de Estado e de planejamento. Eu tenho amigos que são membros de uma cooperativa na França, que trabalham com produtos orgânicos, certificação de origem, etc. E fizeram essa demanda aqui para uma cooperativa grande do Rio Grande do Sul. Tá? Qual é o problema? Não tem uma estrutura portuária que separe exatamente o que é soja transgênica e o que é a convencional, e uma soja tratada de forma diferente. Tu não tem navio que transfira diferentemente. Né? Então, se tu não tiver intervenção pública aqui de planejamento, de organização dessa cadeia, isso não vai. Cara, só eu pago 30% a mais pela soja. Só eu não posso te oferecer porque eu não tenho um armazém que isolem as duas. A correia onde corre a soja transgênica é a mesma que correria essa soja, por exemplo. Né? Então, de novo, é Estado, é planejamento.
estou de pleno acordo contigo, eu não estou negando as oportunidades, os nichos de oportunidade para você fazer um produto diferenciado, mas eu acho que não é essa a tônica. É que nem a coisa do fumo. Tu tem 35 mil, quase 40 mil produtores de fumo no Rio Grande do Sul, e o pessoal fala em floricultura na Unisc. Tem 500 produtores de flores. O que tu faz com os outros 39.500? Temperos. Vou trocar por salsa e cebolinha. Também o que a gente faz com os outros, entende? Não tem a folga? Não pode, tu tem que produzir uma coisa, por isso o leite para mim é uma alternativa, tá? É uma demanda que não é apenas nacional crescente. A China demonstrou cabalmente que é bobagem esses produtos da amarelinha não tem lactase. Os japoneses podem ter dificuldade, não se adaptam, não gostam por questão cultural, mas eles já passaram a consumo japonês e estão demandando cada vez mais. A Índia está crescendo nacional o suficiente, logo não pode mais exportar para a China. Quem é que vai produzir leite? Podíamos ser nós. Eu iria passar a palavra, o Álvaro pediu primeiro, desculpe, pode ser que eu fale daí, que eu sou surtinho, não faz essa maldade, não. Não, eu queria cumprimentar os palestrantes e que eu achei muito boa, tudo. Tenho várias questões, mas não é o caso, só tem uma, por isso que eu pedi 1 minuto só. Que é o seguinte, esses dias eu li uma frase, acho que do Francisco Turra, que era presidente da ABF, da Associação Brasileira dos Exportadores de Frango. Ele disse que o frango é o milho é o frango com asas. Então a questão, qualquer alternativa que envolva maior produção de defesa de animais, eu acho que fica uma questão que não foi levantada aí, que é de onde é que nós vamos pegar o milho? Se nós já somos o atual importador líquido de milho, nós no Estado, né? Mas a gente passa para quem quiser falar. Mas isso aí, vamos embora para a discutir, almoçar e depois a gente está de volta. Tá. Meu nome é Flávio, eu sou cientista social. Sobre a